Oi, gente, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa quarta live de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e o que aconteceu com elas, né? Que mudança aconteceu com elas. Bom, hoje nós vamos falar sobre Filipe. Já deixa aí a sua Bíblia aberta no livro de João, capítulo 43, vamos até o versículo 51. Já deixa aberta a sua Bíblia, por favor. E quem era Filipe? Filipe era um morador de Betsaida, né? Conterrâneo de André e Pedro, judeu que aguardava a vinda do Messias, um homem disposto a obedecer quando reconheceu o chamado de Cristo. Já falamos sobre João Batista, já falamos sobre André, falamos sobre Pedro e hoje falaremos sobre Filipe. Feche os seus olhos e vamos juntos orar, apresentar assim a Deus a nossa live. Senhor Deus e Pai, nós pedimos direção, orientação. Não estamos aqui para passarmos tempo, mas estamos aqui para conhecer aqueles que tiveram um encontro contigo e, meu Pai, foram transformados. Muitos, meu Deus, te conhecem de forma teórica, mas até hoje, meu Pai, muitos precisam te conhecer, meu Deus, para uma transformação de vida. Então, da maneira que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor fizer, cremos que essa transformação acontecerá. Então, revela-te, Pai. Revela-te para esta mãe, para este pai que tem sofrido com os filhos. Revela-te, meu Deus, para este empresário, para este comerciante, lojista, profissional liberal, autônomo, para este trabalhador, para esta pessoa trabalhadora, meu Pai. Revela-te para ela. Para esta que está, meu Pai, acamada, desesperada, meu Pai, sabe, sem perspectiva nenhuma de vida, revela-te, Senhor, e traga paz para ela. Senhor, que por meio desta palavra, o nosso entendimento seja esclarecido e possamos, meu Pai, absorver, aprender e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Bom, vamos falar sobre Filipe. Vamos começar lendo aí em João, né? João, capítulo 1, versículo 43. Jesus chama Filipe e Natanael. Chama dois. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Preste atenção nessa palavra, siga-me. Hoje o título da nossa meditação aqui é: quando Jesus nos chama, a única resposta é segui-lo. Quando Jesus nos chama, a única resposta é segui-lo. Então vamos lá, para nós continuarmos entendendo aqui. Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então, todas as vezes que usava a expressão Nazaré, as pessoas tinham uma comparação errônea, porque Nazaré era uma cidade ruim, era uma cidade pobre, era uma cidade difícil. É como se hoje você estivesse anelado ao lugar onde você mora. Ah, lá é um bairro bom, lá só mora pessoas com uma qualidade boa. Ah, você veio de onde? Ah, você veio de que estado? Ah, você veio de qual cidade? Então, quando falaram Jesus Cristo de Nazaré, Natanael já disse: pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. A única prova era ver, para depois você julgar. Nós temos um problema grave hoje em dia, de julgar pela aparência, de
julgar pela cidade, pelos hábitos da pessoa, sem primeiro conhecê-la. E quando nos comportamos e agimos dessa forma, estamos completamente errados e isso não agrada a Deus. Vem e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha, o que a gente aprende com essa história? Às vezes você quer que Deus se manifeste de forma extraordinária para você crer que é Deus. E às vezes Deus se manifesta da seguinte forma: segue-me. Ele está te chamando faz tempo. Ele está dizendo para você, faz tempo, abre mão dessa amizade e segue-me. Se afaste dessa pessoa. Às vezes você quer se encaixar em lugares que não é para você. Aqui, eu tenho aqui alguns adaptadores, né? Do cabo HDMI. Tem alguns adaptadores aqui. Coloca esse adaptador no cabo para se encaixar no lugar certo. Esse microfone aqui, se eu tentar colocar ele aqui, ele não vai entrar, porque aqui ele não encaixa. Não é para ele, aqui é para um cabo HDMI. E tem gente desse jeito querendo entrar em lugares que não é mais para ele, querendo se encaixar numa amizade, num relacionamento, querendo se encaixar num tipo de pessoas. E Deus está falando: sai, porque senão você vai se perder. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu acompanho e ela disse: olha, pastor, eu ficava vendo alguns amigos, poxa, a gente conversava, a gente trabalhava junto, a gente almoçava junto e quando eles iam para alguns lugares eles não me chamavam e eu ficava assim me sentindo mal. Pô, os caras não me chamaram, tal. E veio uma voz nítida na minha mente: essa amizade não é para você. E quantas vezes de repente Deus já não falou isso para você? E com isso ele está dizendo: segue. Mas não é para segui-lo apenas para ir esporadicamente ou para desencargo de consciência, ir à igreja, não. Segue-me praticando a palavra, segue-me jejuando, segue, poxa, celebrando um culto ao Senhor, falando dele por meio do seu testemunho e falando para as pessoas que você conhece, sendo a Bíblia para quem não lê, sendo a igreja para quem não vai. Segue porque Jesus, ele está te chamando há muito tempo para você abandonar essas ideias que você tem na sua mente de que morrer é melhor, de que abandonar a sua família é melhor, de que você ir para o mundão é melhor. Melhor é Jesus, melhor é segui-lo, melhor é se inclinar a Ele e fazer a vontade dEle. Olha, eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você, mas Ele está dizendo: segue-me. O chamado de Cristo exige uma decisão. E se você hoje decidir, meu amigo, quem encontra Jesus não permanece parado. Escreve aí, por favor: quem encontra Jesus não permanece parado. Começa uma caminhada de obediência. Além disso, Filipe não guardou essa experiência para si. Seu primeiro impulso foi compartilhar a boa notícia com Natanael. Ele trouxe Natanael para ele, para o mesmo caminho. O problema não é ter amizades, o problema é para onde essas amizades estão te levando. Não vá para o mundo deles, traga eles para o seu mundo. O mundo da fé, o mundo da renúncia, o mundo da entrega, o mundo do Senhor Jesus Cristo.
Eu vou fazer uma oração agora e eu creio que essa palavra fique na sua mente da mesma forma que Felipe e Natanael tomaram essa decisão. Tome também. Alguns pontos para nós não esquecermos. Jesus conhece quem vai chamar. Ele já sabia que Natanael ia vir. Se ele fez você assistir essa live, ele já sabia que você assistiria, porque ele já está te chamando há muito tempo, mas você tem renunciado ao chamado dele. O chamado sempre é pessoal. Sempre. Jesus olhou para o Filipe e disse: segue-me. O chamado é pessoal. Jesus está te chamando de forma pessoal. Quem encontra Jesus anuncia Jesus. Filipe imediatamente procurou Natanael. Quarto ponto, o evangelho se espalha de pessoa para pessoa. André levou Pedro, agora Filipe leva Natanael. Eu creio que Jesus vai chegar a todos os seus familiares e aos seus amigos. Feche os seus olhos. Pai, eu não tenho poder para convencer ninguém, mas que por meio das minhas palavras o Senhor possa, meu Deus, como meu Pai, um poder de persuasão, convencê-los a se renderem, a se entregarem, a se converterem e aceitarem o Senhor como o único Senhor e Salvador da vida deles. Eu abençoo tua vida. Receba paz. Receba aí onde você está o chamado do Espírito Santo. E que por meio deste chamado você comece a segui-lo e comece a levar e espalhar o Evangelho para onde quer que você for. Que ele te fortaleça, te sustente, que ele te renove e te encha da presença dele. E se assim você recebe, diga amém e diga graças a Deus. Olha, domingo, dia dos pais, 8 da manhã, 10 da manhã, principalmente às 19 horas. Não falta não. Vai ser uma bênção. Amém? Que Deus te fortaleça, te renove e te encha de paz em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima live falando sobre pessoas que tiveram encontro com Jesus.